Boa noite. Nesta sexta e sábado, o comércio de Manaus deve funcionar até mais tarde por conta do grande movimento de clientes que ainda fazem as compras de fim de ano. O horário estendido começou nesta quinta-feira e os lojistas estão animados com as vendas. O comércio de Manaus ficou bastante movimentado no primeiro dia de horário estendido. Os consumidores aproveitaram para fazer compras de última hora. Sim, claro. Estamos aproveitando, sim. E os lojistas ficaram animados com a intensa movimentação. Nós vendemos no período de 20 às 21 horas cerca de 10% do que a gente vende na parte da manhã. É uma venda excelente. Nesta quinta-feira foi o primeiro dia de funcionamento diferenciado do comércio varejista e atacadista de Manaus. O período vai até o dia 25 deste mês. Hoje e amanhã, o centro de Manaus vai funcionar até às 10 horas da noite. Já nos shoppings, os horários devem variar. Abertura entre 9 e 8 horas da manhã e fechamento entre 10 e meia-noite. Já no dia 24, o comércio vai fechar mais cedo. No centro, de 8 da manhã às 6 horas da noite. E nos shoppings devem variar entre 8 e 9 horas a abertura e 5 da tarde e 6 horas da noite o fechamento. No dia 25, o comércio na região central não vai funcionar, mas alguns shoppings devem funcionar entre meio-dia e 10 horas da noite. A expectativa do comércio é que o horário de funcionamento ampliado aqueça as vendas. O comerciante tem os seus compromissos para pagar, porque não é só o funcionário, mas tem também as mercadorias. Então, nessa época, todos se preparam sempre com estoque maior e uma disposição de trabalhar mais para poder compensar aquilo que não ganharam. Na última terça-feira, uma nova decisão da Justiça derrubou, pelo menos de forma temporária, a possibilidade de cobrança da taxa de inspeção veicular ambiental que gerou polêmica no mês de setembro. A taxa de inspeção veicular ambiental para ser cobrada por empresas privadas na renovação anual do licenciamento de veículos pequenos com 3 anos de uso e pesados com 2 foi implementada em Manaus em setembro desse ano pelo Detran Amazonas e suspensa no mesmo mês pela Assembleia Legislativa do Estado. No mês de novembro, o juiz Elci Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Amazonas, autorizou o governo do estado a retomar a cobrança da taxa ambiental, ao entender que o decreto legislativo extrapolou os limites da Constituição Estadual. Mas na última terça-feira, o Pleno do TJM voltou a suspender a taxa, dessa vez por meio de liminar, em resposta à ação direta de inconstitucionalidade ingressada por este deputado e sua assessoria. O relator do processo, o desembargador Iedo Simões, reconheceu a alegação de que a lei contém irregularidade, ao confundir pagamento de serviço público com taxa de serviço público. O que a gente quer com isso? Que esta situação toda seja discutida novamente pelo governo do Estado com a Assembleia e com a sociedade. Nós entendemos que uma inspeção veicular de controle ambiental, ela é positiva, mas não da forma como ela foi feita. Primeiro, que há uma exigência absurda em termos de valores monetários, muito cara. Segundo, que se tem muito pouca retribuição para o poder público, quase tudo fica para o particular e, inclusive, que tem o poder de cobrar a taxa, o que é ilegal. A taxa de inspeção veicular ambiental foi implementada ainda na gestão do ex-diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa, que ficou à frente do órgão até outubro. Inicialmente, a taxa custava R$ 133 e depois de muita polêmica, ficou em R$ 66. E faltou transparência nesse processo. Foi uma coisa feita de maneira muito rápida e muito estranhamente célere. E a gente precisa, portanto, retomar isso tudo. Eu coloco que não sou contrário que parte desse serviço, o laudo, possa ser feito por uma empresa privada se o Detran não tem a condição de fazê-lo. Para esse motorista, a cobrança da taxa, por enquanto suspensa, não tem uma finalidade clara. Não existe, você vai pagar por uma coisa que eles não vão resolver as coisas, né? Quase 2 toneladas de drogas e 2 fuzis foram apreendidos pela polícia durante a ação na zona rural do município de Anuri, a 194 quilômetros de Manaus. Mais informações com Gabriela Moreno.
Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia foi informada sobre um suposto acampamento de traficantes na zona rural no município de Anori. No local, os suspeitos trocaram tiros com os policiais e fugiram pela floresta. Ninguém ficou ferido. Foram apreendidas quase 2 toneladas de drogas, maconha do tipo skunk, ox e cocaína, encontrados em uma canoa com motor de polpa e 2 fuzis de uso restrito. Os suspeitos não foram localizados e a polícia vai continuar com as investigações. Gabriela Moreno, para o Band Cidade. Este ano, 75 detentos receberam autorização da Justiça para a saída temporária do Natal. Os internos são do regime semiaberto feminino e masculino de Manaus e de Itacoatiara, na região metropolitana da capital. As saídas temporárias estão fundamentadas na Lei de Execução Penal para confraternização e visita aos familiares e geralmente ocorrem em datas comemorativas como o Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. Cada interno tem direito a usar 35 dias de liberdade por ano, dividido em 5 períodos de 7 dias. O período de férias escolares geralmente faz triplicar a procura pelo documento de autorização para a viagem de crianças. E como o Poder Judiciário também está de recesso, esse serviço é oferecido em regime de plantão. O empresário Laércio Paulo Silva veio até o juizado para emitir autorização de viagem para o filho de 10 anos de idade. O menino vai viajar sozinho para passar as festas de fim de ano com a avó que mora em Belém, no Pará. Eu fui até o aeroporto, né? Aí do aeroporto mandaram vir para cá. Durante o período do recesso forense, que vai até o dia 6 de janeiro de 2018, as autorizações de viagens para crianças e adolescentes são expedidas no Juizado Infracional da Infância e Juventude em regime de plantão, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. A emissão da autorização é gratuita, feita na hora e tem validade de 2 anos. O documento deve ser apresentado em portos, aeroportos, rodoviárias e postos de fiscalização nas estradas. Tem o período de férias escolares, né, que as pessoas procuram viajar, principalmente as viagens internacionais, né, essas de carro para Margarita, como também para Miami, para outros lugares. Aí a demanda é muito grande nesse período, né? Os documentos necessários para solicitar autorização para viagens de crianças são certidão de nascimento ou RG original da criança e RG e comprovante de residência do responsável. O Juizado da Infância e da Juventude Infracional da Comarca de Manaus fica na rua Desembargador João Machado, antiga Estrada dos Franceses, sem número, ao lado da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. O telefone para contato é 3212 7333 e 3212-7300. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva. Temperatura mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Eirunepé, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Barreirinha, o tempo fica nublado, com mínima de 24 e a máxima de 31 graus. E em Alvarães, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Começa a valer hoje o novo reajuste de pouco mais de 1% para a gasolina e de 0,5% para o diesel, anunciado pela Petrobras. Mas aqui em Manaus, os motoristas aproveitam as promoções que deixam o litro da gasolina até 60 centavos mais barato. Aqui nesse posto de combustíveis localizado na estrada da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, é possível encontrar o litro da gasolina a R$ 3,65 para ser pago em dinheiro. A oferta já dura cerca de 2 semanas, segundo os motoristas, que até voltam para abastecer no mesmo local. Para esse taxista que chega a gastar R$ 100 por dia com gasolina, economizar é importante. Procurar alternativas que possam contribuir o dia a dia da gente, né? Hoje não está fácil, a gente tem que trabalhar mais, economizar mais para poder render lá na frente.
A estratégia desse motoboy, que também gasta muita gasolina com a moto, é criar um roteiro para ir nos estabelecimentos com os preços dos produtos mais em conta. No caso, eu transito todos os dias em Manaus, então a gente transita, a gente vai ter que ver onde está, né, o preço menor, mais baixo, para a gente tentar economizar um pouco. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas, em 2017, boa parte dos estabelecimentos na capital deram início a promoções para aumentar a venda da gasolina. Algumas distribuidoras com alguns postos de gasolina fazem uma ação conjunta para baixar o preço, beneficiando o consumidor. Com isso, elevando vendas, volume de litros. Mas os consumidores devem ficar atentos, pois a Petrobras anunciou novo reajuste de pouco mais de 1% para a gasolina e de 0,5% para o diesel, que começou a valer nesta sexta-feira. O repasse para o consumidor final, segundo Dantas, vai depender da negociação de cada posto com a sua distribuidora. Se decidido pelo aumento, também precisam ser levados em consideração custos adicionais, o que gera um novo cálculo. E o percentual de elevação é definido na hora de emitir a nota fiscal. O preço que deveria ser praticado no Amazonas, aliás, na capital de Manaus, deveria ter de 4,25 a 4,35. Esse era o preço correto. Mas devido às ações de desconto, você encontra a gasolina 3,65, 3,69, 3,79, todos os preços. Os reajustes são diários. Então, todo dia é uma nova negociação. Então, é uma surpresa. Poderá sim subir, poderá não ficar no mesmo preço. Falta um pouco mais de 48 horas para o início das comemorações do Natal e muita gente tem procurado o comércio que está agitado. A polícia ainda alerta para o cuidado que o consumidor tem que ter na hora das compras por conta da ação de oportunistas. Hoje, um grupo acusado de roubos de celular foi preso. Trânsito, filas, falta de estacionamento e muita correria. Quem deixa as compras de Natal para cima da hora tem que ter paciência e disposição para enfrentar a intensa movimentação no centro da cidade. A gente deixou para vir em cima da hora. Péssima experiência. Difícil de se deslocar, muita gente na rua. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Que o lado bom é que as promoções aumentam, né? E o lado ruim é porque é uma muvuca, muita gente, e a gente tem que ter paciência. Já para quem fatura com o comércio, apesar de cansativa, a última sexta-feira antes do Natal também foi produtiva. É muito bom de vender final de ano. Você se esforça muito, vender o máximo que puder, mas a gente vende bastante. Final de ano aqui é uma loucura. Quem passa pelo centro também precisa ficar atento à segurança. Durante reforço no policiamento da área, agentes da Secretaria de Segurança Pública prenderam uma quadrilha especializada no roubo de aparelhos celulares. De acordo com o secretário executivo adjunto de operações, o grupo aproveita o grande fluxo de pessoas para cometer os crimes. A partir das festividades de Natal e passagem de ano, os crimes aumentam no centro da cidade, na cidade toda, principalmente no centro da cidade, por causa da aglomeração de pessoas fazendo compras. E a partir do primeiramente identificamos os demais e recuperamos o objeto da vítima. Ao final foram quatro presos. Ficou comprovado que se trata de uma quadrilha que está atuando aí no centro diariamente e o dia todo. Eles praticam um assalto de manhã, daqui a pouco somem, voltam, praticam outro. Tanto é que a gente conseguiu ainda encontrar no mesmo dia de hoje todos os quatro ainda na área do centro. A estimativa da Secretaria de Segurança Pública do Estado é de que durante o sábado, que antecede a festa de comemoração do Natal, o comércio do centro da cidade receba um número ainda maior de pessoas. Por isso, o delegado orienta. As pessoas evitem expor objetos como celulares, evitar usar o celular no meio do povo, celulares, relógios, pulseiras, evitar colocar à mostra isso no centro da cidade. Então deixa em casa, né? Ou deixa no bolso, evitar expor aqui no centrão da cidade. A Igreja Católica e o Arquivo Público da cidade realizam exposição de presépios de Natal abertas ao público aqui em Manaus. O objeto simboliza o nascimento de Jesus Cristo. O presépio
presépio de Natal é uma peça importante na decoração que faz parte das confraternizações de fim de ano. Tem dos pequenos aos maiores. O que vale é o significado e a tradição que remete ao nascimento de Jesus Cristo em Belém. E para manter ainda mais viva essa tradição, vale uma visita em exposições de vários modelos e tamanhos de presépios natalinos, como esta do Arquivo Público de Manaus. Esses presépios, eles estão aqui só sobre concessão. Eles são de Antônio Pires Carmona Filho, é de colecionadores, Pedro Arcos e Renato Holanda Gonçalves, em memória. Quem prestigia a exposição pode também conhecer os tesouros históricos de Manaus. A exposição fica até o dia 6, que é quando se tira toda a ornamentação de Natal. E eu gostaria muito que as pessoas viessem conhecer, inclusive dar uma olhada, conhecer o arquivo, a nossa documentação, um pouco da história do nosso Amazonas. Já na Igreja Nossa Senhora das Mercês, a exposição é de presépios do mundo todo e cada um representa um pouco da cultura local de origem. Tem presépios da França, Estados Unidos, Espanha e até do Marrocos, onde o cristianismo não é a religião principal. Todos os continentes do mundo estão representados aqui. São presépios de mais de 50 países que simbolizam o nascimento do menino Jesus na Terra. São Francisco, quando fez o primeiro presépio, ele quis mostrar aquele lugarejo em Grécio, aquele povo, o grande amor de Deus para com a humanidade. E também tem presépios de várias regiões do Brasil. Nordeste, Sul e, claro, não poderia faltar a cultura amazônica do Norte. Ao entrar no local da exposição, é como se estivesse dentro de uma casa de ribeirinho e a imagem do menino Jesus em uma rede. Esse é o terceiro ano que, estando aqui em Manaus, faço essa exposição. E era um desejo de fazer um pouco com o tema amazônico. Então veio a ideia de Jesus entrando na casa de um ribeirinho, por isso logo entrado a imagem de Jesus numa rede, e depois, desde a nascente do rio no Peru, passando um pouquinho pelo Amazonas, o nosso rio. Os pequenos João e Valentina admiraram a exposição e guardaram na mente e no coração o verdadeiro significado do Natal. Foi muito bom ter Jesus na Terra e ele morreu para salvar os nossos pecados. É o ano de nascimento de Jesus e é muito importante para mim estar com a minha família. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana, um Feliz Natal. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.